Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Antes de iniciarmos, falarmos sobre o LAPS e como gerenciar credenciais locais, eu vou me apresentar rapidinho aqui para vocês. Meu nome é Henrique Magalhães, tenho 28 anos, atuo aproximadamente há 7 anos na área de tecnologia, né? Iniciei ali em suporte técnico, helpdesk, avancei para gestão de acessos, em seguida infraestrutura, segurança da informação e hoje atuo com segurança em nuvem aqui na Red Belt Security. O que vamos tratar hoje aqui, no Red Talks, os principais tópicos são riscos das contas administrativas locais, o que é o LAPS, requisitos, diferenças de implementação para o Windows 10 e o Windows 11, criação das políticas no Intune em um ambiente de laboratório, criação de políticas de hardening para trabalhar em conjunto com a política de lápis e finalizaremos em recomendações e boas práticas, tá bom? Antes de falarmos dos riscos propriamente dito, toda solução ela vem com uma necessidade ou uma dor, se não toda, quase todas, né? E qual a principal necessidade? Quando a gente fala de gerenciamento de credenciais locais, elas são muito importantes. Então, imagina que você possui um ambiente com mais de 500 mil dispositivos. Você precisa ter o controle dessas credenciais. Em algum momento, será necessário que você utilize essa credencial para um alto privilégio, né? E e ter o controle disso é muito complexo, né? Precisa de bastante organização e cautela. E muitas vezes o que a gente acaba fazendo é colocar uma senha padrão para todos os dispositivos. E com isso, a gente fica exposto a alguns riscos. Como, por exemplo, um atacante descobre esse padrão, compromete um dispositivo que seja um dispositivo sem muito privilégio, sem muitas informações sensíveis, mas ele vai escalando isso dentro do ambiente até encontrar alguma informação que seja útil para utilização mal intencionada. Além disso, existem ataques direcionados à conta padrão administradora do Windows, que já vem com o sistema operacional. Ela tem o nome já padrão, administrator, administrador, e além disso ela tem o ID de segurança, o SID, terminado sempre em 500. Isso facilita alguns ataques, né? Então, pensando nisso, Microsoft nos trouxe a solução chamada LAPS, que é Local Admin Password Solution, e ela nos permite ter uma senha única por dispositivo, nos permite rotacionar essa senha para que ela não fique fixa no dispositivo, e isso de forma periódica, granular, é possível definir, né, de acordo com o que você deseja para o seu ambiente. O backup é feito de forma segura no Entra, e além de ser feito de forma segura, a gente consegue ter um controle de acesso, quem poderá consultar essas senhas administrativas, e temos isso auditado, né? Temos logs dentro dos logs de auditoria do Entra para ser possível consultar ali quem utilizou, visualizou uma senha administradora. Beleza. E quais os requisitos para utilizar isso? É, Pensando no Entra ID, eu coloquei aqui que a licença inicial é a Entra ID Free, mas isso nos permite somente armazenar a senha dentro do Entra, né? Não nos permite utilizar o Intune para aplicar a política em conjunto, que seria o cenário ideal pensando em um ambiente moderno. Então, para podermos utilizar o Intune em conjunto, o nosso tenant precisa ter o plano 1, tá? E aí conseguimos utilizar o armazenamento no Entra, as políticas sendo entregues pelo Intune, e a etapa inicial, atendendo os requisitos, tendo acesso ao Entra, tendo acesso ao Intune, é que nas configurações dos dispositivos a gente tem o lápis habilitado. Aqui eu deixei também os requisitos para utilização no AD local.
muda um pouquinho, é preciso atualizar o esquema de atributos, né, do domínio, do AD, para poder trabalhar com LAPS, e as políticas serão entregas via GPOs e não via políticas de configuração ou políticas de produção de conta, como são feitas no interno. E também o controle ali de acesso é um pouco mais granular, pensando no Entra do que no AD. Beleza? E quais as diferenças, de implementação? Basicamente, a lógica, como será feita a rotação, né? Os critérios de rotação, ela atende tanto para o Windows 10 quanto o Windows 11. O que muda é a simplicidade de entrega disso. Para o Windows 11, na mesma política onde a gente cria a rotação de senha, a gente consegue criar a política para criar uma nova conta local. Então, a gente elimina aquela vulnerabilidade do administrador padrão. Então, na mesma política, criamos uma nova conta administradora local que vai ser gerenciada automaticamente e que vai ter a senha rotacionada periodicamente. E no Windows 10 isso não é possível, na mesma política. No Windows 10 é possível que a gente crie uma nova conta, coloque ela como administrador, aponte para ela para rotacionar a senha. Mas a gente precisa criar isso por outras políticas, que seria uma política custom, uma política de configuração no Intune, e, e primeiro para criar ela, depois uma política para torná-la administradora, colocá-la no grupo de administrador local, e depois a política de lápis para rotacionar a senha. Dito as principais diferenças, né, o que é preciso para a utilização, eu vou partir para a demonstração aqui para vocês. Lembrando que a demonstração será pensando em um ambiente moderno, tá? Então, vamos trabalhar aqui com dispositivos registrados direto no Entra, com o Intune ativo. As políticas serão entregues via Intune e o dispositivo que receberá as políticas é um dispositivo Windows 11. Vou pegar a tela do portal e beleza. Aqui no centro de administração do Microsoft Entra, a primeira etapa é abrirmos dispositivos, configuração de dispositivos. Vamos deslizar a tela até encontrar a opção do lápis. Então, habilitar a solução de senha administrador local, ela precisa estar como sim. Se você nunca utilizou isso, provavelmente estará como não, e é importante que seja alterado, tá? Colocando a opção sim. Vamos aproveitar que estamos no Entra e criar um grupo piloto. É sempre importante que as primeiras configurações sejam entregues para um grupo piloto, para depois é, atribuirmos para todo o parque, né? Para ver se tudo está saindo conforme esperado. Vamos dar o nome de Labs-Red Talks, colocar o membro, os dispositivos desejados e vamos criar. Beleza. Criado o grupo e habilitada a opção do Labs, no Entra, vamos partir para o centro de administração do Intune. Vamos selecionar segurança do ponto de extremidade, proteção de conta e criar política. Em plataforma Windows, perfil, vamos selecionar o Labs. Criar. Em nome, vamos dar um nome Labs Red Talks, assim como o grupo. A descrição é opcional, aqui, tanto aqui quanto no grupo, mas é importante que em um ambiente de produção a gente coloque a descrição para ter mais informação de rastreio do para que aquele grupo serve, para que aquela política serve. Vamos avançar. Guardar processar um pouquinho. Beleza. É, já
temos a possibilidade das configurações para o Labs. Então, aqui em diretório de backup, é onde a gente especifica onde queremos o backup. Vamos fazer somente no Azure AD, que seria no Entra, tá? Dias de duração de senha configurado. Isso é muito importante, é onde a gente vai colocar o prazo de rotação de forma automática, tá? Então, independente se a gente consultou, utilizou essa senha, ela vai fazer a rotação no prazo estipulado. Aqui, sendo em dias, eu costumo trabalhar com 7 dias. É importante que não seja um prazo muito longo, para que se essa credencial for comprometida, não tenha tempo de utilização, e não muito curto também, a ponto de gerar muita rotação, muito backup. Nome da conta administrador, aqui seria para caso a gente estivesse se utilizando como foi citado para o Windows 10. Então, imagina no cenário que a gente criou uma conta customizável à parte, local, depois atribuiu ela como administrador e agora a gente queria apontar para ela. Então aqui a gente colocaria como configurado, colocaria o nome exato dessa conta, tá? Então não é o caso aqui, como eu disse, a gente vai entregar de forma simplificada, já criando uma nova conta administrador local. Complexidade da senha, eu costumo utilizar esta de letras grandes, letras minúsculas, números, caractere especial, melhor legibilidade. O que que isso significa? Isso significa que ela vai tentar gerar senhas de leitura mais fácil, mais prática, né? Para que a gente não se confunda, então não saiba o que é um I, o que é um L, um ponto, vírgula, muita coisa específica que o olho humano acaba tendo um pouquinho de dificuldade, tá? Comprimento da senha. Aqui vai de acordo com o que é definido no ambiente de cada um, mas vou manter 14 caracteres, tá? Então, as senhas terão 14 caracteres. Ações de pós-autenticação é uma coisa muito legal, além da rotação automática que a gente definiu de 7 dias. Então, vamos definir o que que vai acontecer depois do uso dessa senha. Podemos colocar redefinir a senha, então, após a utilização e após o prazo de pós-autenticação, ela vai somente redefinir essa senha. Podemos redefinir a senha e aí fazer o logoff da conta gerenciada, redefinir a senha e reinicializar, então o dispositivo será reinicializado, e aqui a senha vai fazer a redefinição da senha, o logoff, e encerrar todos os processos daquela conta gerenciada. Eu costumo trabalhar com a redefinição da senha somente, porque às vezes você conecta ali com o usuário administrativo e depois volta para o usuário do colaborador e ele vai utilizar no dia a dia. Então, imagina que você tem um prazo de pós-autenticação de 3 horas, por exemplo, você utilizou a senha e voltou para o usuário do colaborador, ele está trabalhando e a reinicialização acontece. Não, não é muito legal. Então, eu costumo trabalhar com a redefinição da senha somente. Aqui no atraso de pós-redefinição de autenticação é onde a gente estipula esse prazo, tá? Aqui sendo em horas e não em dias, como foi lá em cima. 24 horas eu vou manter, um prazo legal. Então, depois de 24 horas do uso, a redefinição vai acontecer. Gerenciamento automático da conta habilitada. Este é a grande diferença que eu falei entre o Windows 10 e o Windows 11, tá? Então, se a gente vir aqui na documentação, só para embasar o que foi dito, e vermos esse gerenciamento automático e ativação da conta, tem suporte somente com o sistema operacional Windows 11, beleza? Nesse caso, a gente vai usar, estamos trabalhando com dispositivos do Windows 11, a conta de destino será gerenciada automaticamente. Isso vai trazer mais opções aqui para a gente, e vai perguntar para a gente se a gente quer gerenciar uma nova conta de administrador personalizada, gerenciar a conta de administrador interno. Então, já para corrigir uma possível vulnerabilidade da conta administrador padrão,
a gente vai gerenciar uma nova conta de administrador personalizado, tá? Aqui é muito importante. Habilitar conta de gerenciamento automático. A gente vai mudar para a conta de destino será habilitada. É muito importante isso, porque se a gente mantém desabilitado, a política do lápis ela vai criar conta num dispositivo Windows 11, ela vai rotacionar a senha, mas no momento que a gente tentar utilizar essa credencial, ele vai dar para a gente que a conta está desabilitada e a gente acaba perdendo esse acesso, tá? Então, vamos manter ela como habilitada e aqui eu vou manter como não usará um sufixo. O que que isso faz se a gente mudasse para usará um sufixo? Além do nome que a gente estipular aqui, ele vai colocar um sufixo aleatório com a data, a hora de rotação da senha, tá? Isso para cada dispositivo. Eu não vou manter, eu vou manter aqui um padrão de nome, vamos dizer, sem esse sufixo, mas caso fosse desejável, podemos utilizar esse sufixo aleatório. Aqui em nome ou prefixo é onde a gente vai colocar como configurado e apontar o nome da conta que a gente deseja. Então, eu vou defini-la como Labs Head Talks também, tá? Então, a nova conta que será gerenciada automaticamente, criada automaticamente, terá o nome Labs Head Talks. Vamos avançar. No escopo, temos o padrão. Em atribuição, vamos colocar o grupo que foi criado, Labs Head Talks. Temos um dispositivo nele e vamos avançar. Aqui é possível revisar tudo que foi criado, né? E podemos salvar. Beleza, a principal política temos criado no ambiente. Ela vai criar uma nova conta, vai gerenciar aquilo, vai rotacionar aquela senha. Então, legal. O principal aqui, que é o tema abordado, temos já criado. Mas como a gente pode melhorar isso? Podemos criar mais uma política de proteção de conta. Vamos colocar como plataforma Windows e o perfil associação ao grupo de usuário local. E o que que eu quero fazer com essa política? Ah, vou colocar o nome dela de Grupo ADM Red Talks, tá? E o que que eu quero fazer com essa política? Então, imagina que eu fui lá de forma não devida, criei um usuário local na mão, henrique.adm, e coloquei ele no grupo de administradores. Minha empresa não permite isso, não quer que tenha um monte de administradores nas máquinas. Então, eu crio essa conta para isso, para eliminar essas contas administradoras indevidas, né? Então, vamos adicionar aqui a configuração em grupo local. Vamos selecionar administradores, podemos trabalhar com vários grupos locais, tá? Neste caso, vamos trabalhar com administradores. Em ação, é aqui que está o pulo do gato. A gente muda de atualizar para substituir. O que que ela vai fazer? Ela vai, sempre que ela sincronizar com os dispositivos, ela vai limpar todas as contas que tem no grupo administradores, exceto a conta padrão, tá? Que vem com o próprio sistema, e a conta que cria pelo Labs, pela política de Labs. Por quê? Porque ele entende que aquilo é uma conta criada direto pelo sistema e que essa política não deve mexer, tá? Isso é inalterável. Então vamos supor, se a gente tivesse um grupo do time de field, um grupo com pessoas com VPs aí que precisam ter acesso, a gente conseguiria colocar eles. Então, tanto usuários, grupos, tá? Conseguiria apontar aqui, selecionar, avançar e teríamos um resultado deste grupo colocar que foi escolhido e a conta do lápis que será gerenciada automaticamente como administradores. Reforçando, não substitui as contas criadas padrão do sistema. Então, nesse caso, a gente não vai trabalhar com um grupo, tá? Vamos imaginar que a gente quer somente essa conta que será gerenciada pelo Labs mesmo.
e vamos adicionar ela de forma manual. Então, aqui eu preciso adicionar e colocar o nome dessa conta de forma exata como ela foi criada, tá? Então, Labs-Red Talks. Vamos salvar, vamos avançar. O escopo padrão é o único que a gente tem aqui neste ambiente. Vamos atribuir o grupo que foi criado inicialmente lá no Entra. Avançar, podemos revisar também e salvar. E legal. Agora a gente tem política que vai cuidar de tudo, vai fazer toda a rotação, que é a política de Labs, e temos a política também que vai sempre limpar esse grupo de administrador local, vai manter ele organizado e ali com somente as contas que a gente deseja, né? É, beleza. Ainda assim, a gente possui o risco dos ataques direcionados à conta padrão, né? Então, vamos criar uma política para eliminar isso, para eliminar esse risco. Não é através do segurança de ponto de extremidade e proteção de contas, vamos precisar entregar via política de configuração. Então, vamos em dispositivo, Windows, configuração. Beleza, aqui vamos criar uma nova política, plataforma Windows 10 e posterior, catálogo de configurações. Vamos criar. No nome, vou atribuir grupo, desculpa, ADM padrão Red Talks. A descrição é opcional e vamos adicionar as configurações. Vamos buscar por Accounts Enable. Na categoria, selecionar opções de segurança de políticas locais e vamos contas habilitar status de conta administrador. Vamos alterar o Enable para Rename, opções de segurança de políticas locais, contas renomear, conta administrador. Selecionadas, podemos fechar o seletor de configuração e aqui vamos renomear a conta, vou colocar como underline old e manter o desabilitar. Tá? Aqui é importante que o status da conta esteja como desabilitar para garantirmos que em todos os dispositivos a conta será desabilitada. É, pensando num ambiente de Windows 10, que você não quer criar uma nova conta, você não quer renomear, não quer criar a conta, uma nova conta, colocá-la no grupo de administrador para não ter aquele possível impacto na hora da substituição, porque ela não será reconhecida como uma conta padrão do sistema, tá? Então, a depender de como você coloca ali, ela pode ser substituída. Então, aqui é importante que se for trabalhar com a conta padrão do Windows, ao menos renomeie ela. Então, coloque como o nome desejado e aqui mude para habilitar, para não cair no caso dela estar desabilitada por padrão e ficar sem o acesso. Neste caso, vamos renomear para Old Desabilitar. Vamos avançar. Beleza. Marcas de escopo manteremos no padrão. Em atribuição, vamos selecionar o grupo que foi criado. Possível revisar a política, criar. Beleza. Então, temos aqui a maioria do que é preciso para um ambiente mais seguro. A gente vai ter a rotação das senhas, teremos a limpeza do grupo de administradores locais e vamos garantir que a conta administrador padrão esteja renomeada e desabilitada. Antes de mostrar o resultado aqui para vocês, é importante mostrar como consultar essa senha, né? Então, vamos navegar em dispositivos, Windows, é, selecionar o dispositivo desejado,
Vamos deslizar até encontrar senha de administrador local. E aqui é possível mostrar a senha do administrador local. Então veja que a gente consegue ver o nome da conta, o SID da conta. Então ele não termina mais em 500, já é um número diferente do habitual. E é possível visualizar a conta, a senha. Temos informação de última rotação, próxima rotação, e basicamente este seria o cenário para a utilização da conta gerenciada automaticamente pelo Labs. Talvez alguns de vocês tenham percebido que já tinham algumas políticas criadas ali com OK na frente. Isso é para poder mostrar o resultado para vocês, tá? Do que é esperado no ambiente depois de todas as políticas entregues e sincronizadas com os dispositivos. Então, aqui seria o cenário inicial antes das políticas, né? Então, veja, temos diversos administradores aqui, né? Temos a conta padrão, o meu usuário da nuvem, os grupos, dois grupos que eu havia atribuído, né? Grupos são mostrados pelo SID, né, do grupo, e beleza. Esse seria o cenário inicial. Depois da entrega da política, teríamos somente a conta padrão, já renomeada com underline old, e a política criada pelo Labs, tá? Então, a limpeza ocorreu com sucesso. E, por padrão, como eu mencionei, essa conta administradora já do sistema, ela permanece aqui, tá? A Microsoft entende que ela é criada default e vai mantê-la aqui. E, e, por fim, mostrando todos os usuários aqui, os usuários locais. Então, você vê, por mais que a conta padrão esteja lá no grupo de administradores, ela está desabilitada, assim como a conta de convidado, a conta default e a WDA, mantendo somente a que criamos via política do Intune, habilitada e gerenciada, tá? Basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, as criações, né, tanto da política do Labs quanto alguns hardenings para proteção do ambiente, e vamos finalizar com recomendações e boas práticas. Para o Labs, a recomendação é ter essa periodicidade, tá, de rotação de senha, não configurar ela para não rotacionar. Então, veja o que é o ideal para o seu ambiente, para o seu cenário. É importante que não seja um prazo tão longo e nem tão curto para não gerar possíveis impactos. O backup, de preferência, não entra, mas isso vai de cenário para cenário, de ambiente para ambiente. Então, pensando onde você vai fazer o gerenciamento para o Windows Server, é importante que você tenha a política no AD para que seja entregue via GPO, tá? E se possível, combinar as políticas de proteção de conta, isso vai trazer mais maturidade para o seu ambiente, e ter sempre essa consulta das senhas restrita, né? Com pessoas ali que realmente precise disso para o dia a dia e sempre pensando no privilégio mínimo. Na parte de auditoria, é muito difícil que você fique consultando ali de forma manual, nos logs de auditoria do Entra. Então, é importante que, se possível, se possua, né, um CIEM integre esse tipo de alerta, de dado com ele, tá? Então, pensando em Microsoft, no ecossistema todo Microsoft, se possuir o Sentinel, é importante que gere esse tipo de alerta para consultas indevidas, né? E é isso, pessoal. Estamos disponíveis para dúvidas. Oi, pessoal. Agora a gente entra na parte das dúvidas. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, pode ficar à vontade para fazer tanto aqui quanto no LinkedIn. Enquanto isso, eu vou reforçar os recados que essa apresentação vai estar disponível no YouTube da Red Belt Security e também a gravação vai estar disponível, no LinkedIn. Recebemos aqui uma dúvida do Carlos Augusto.
Qual o contrato com a Microsoft devemos ter para que o Intune esteja disponível? Perfeito, Carlos. Não sei te dizer exatamente o contrato, né, mas é mais em questão de licenciamento do tenant, né? Então a gente parte ali do licenciamento dentro do Entra. Para você poder utilizar o Intune, é a partir do Plan 1. Então você já tem alguns acessos ali e você consegue utilizar, por exemplo, as políticas ProLapse para isso. A partir do Plano 2 você consegue ter mais recursos, mas basicamente para o que foi apresentado aqui é a partir do Plano 1 para trabalhar em conjunto o armazenamento do Entra com o Intune. Legal. Uma outra pergunta do Leonardo. Como evitar conflito entre políticas antigas de GPO e o novo Windows Labs nativo do Windows 11? Isso, excelente. Para evitar política, conflito, desculpa, é importante que seu ambiente esteja, né, bem direcionado. Então, o que a maioria dos clientes e ambientes fazem quando começa a trabalhar com Intune, a gente sobe a máquina com ingresso direto na nuvem, né? A gente registra ela direto no, no Entra ID. E aí ela fica um dispositivo ingressado no Entra, tá? E quando a gente faz isso, a partir do momento que a gente faz isso, GPOs param de ser atribuídas aos dispositivos. E aí, se for o caso de trabalhar com um dispositivo híbrido ingressado no AD e no Entra, é preciso estar bem ali alinhado cada tipo de política. Então, você precisa decidir se você vai entregar através do AD com GPOs ou através do Intune, ok? Mas o conselho é sempre visar o ambiente moderno, né? Começar a migrar mais para nuvem e, e ter isso de forma assertiva. O Carlos Augusto emendou aqui uma outra. Apenas para confirmar, por ser ligado direto ao Intune, isso fica independente de qualquer rede que o usuário esteja, correto? Exatamente, Carlos. Quando você tem uma máquina ingressada no Entra, recebendo políticas do Intune, independente da rede, ela conectando na internet, ela vai receber a sincronização e as políticas devidamente atribuídas. O Gustavo, ele falou o seguinte, no caso dele, ele tem máquinas híbridas e servidores locais. O melhor nesse caso seria usar o Labs no AD local, é isso? Isso, é. Se você tem casos de servidores e quer fazer essa rotação também para os servidores, aí a gente precisa ir para GPOs, tá? Porque os servidores ainda não recebem esse tipo de política pelo Intune. A gente já tem um avanço aí da Microsoft, algumas políticas de proteção de conta, então de antivírus, de firewall, a gente consegue atribuir diretamente para servidores, mas a do Labs direto pelo Intune ainda não. Então, você pode optar, por exemplo, ter GPO entregue ali do Labs para servidores e ter a do Intune para dispositivos, né? Workstation. Mas se você quer manter centralizado, você pode, como tem um ambiente híbrido, colocar essa política via GPO entregue para todo o parque. Maravilha, pessoal. Então, nós vamos ficando por aqui com o Red Talks dessa semana. Quero agradecer muito ao Henrique pela disponibilidade em nos mostrar, em falar sobre a configuração, sobre as diferenças entre o Windows 10 e o Windows 11. É, essa gravação vai ficar disponibilizada, mas fiquem à vontade para mandar outras dúvidas pelo nosso LinkedIn. O QR Code com a nossa company page está aí na tela de vocês, basta seguir a gente lá. O vídeo também estará por lá, então se você preferir mandar para a gente uma mensagem pela página ou nos comentários, nós vamos estar atentos, a gente encaminha essas dúvidas para o Henrique e nós vamos conversando a respeito.